Deus tem um plano específico para a vida de cada um. Mas às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente quer dizer não, às vezes a gente quer fingir que não é com a gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre não fugir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não fugir do nosso propósito. Por muitas das vezes nós somos dominados pelo medo. Medo de, e se der tudo errado? E se acabar tudo? E se eu não tiver condições de manter? Ou então, somos dominados pela insegurança. Mas e se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu for só até metade do caminho? E se eu nadar e morrer na praia? Às vezes somos dominados pela vergonha. Mas o que será que vão pensar de mim? E se eles me olharem com os olhos de julgamento? E se eles me zombarem de mim, ou até mesmo o complexo de inferioridade, que muitas das vezes nós pensamos, mas isso é só para fulano, é só ciclano que consegue, eu jamais conseguiria fazer isso, eu jamais conseguiria fazer o que aquela pessoa fez, não, eu não, qualquer outro sim, mas eu não. E teve um grande homem de Deus que deu todas as desculpas possíveis, Moisés. Em Êxodo 4, diz que Moisés ele é chamado por Deus, mas ele começa a duvidar e ele fala, mas Senhor, e se eles não acreditarem que foi o Senhor que me chamou? Aí Deus vai lá, né, aquela história que nós conhecemos, assistimos na novela, dos 10 mandamentos, que Moisés joga o cajado, aí o cajado vem e ele pega e aí vira uma cobra, aquela história de que Moisés coloca a mão no peito e aí quando ele vai ver tá cheio de lepra, tá bem ruim, aí depois coloca de volta e aquilo é curado. Só que não foi suficiente para Moisés. Moisés ele ainda dá mais desculpa. Êxodo 4:10 diz assim: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés, muitos dizem que ele era gago, esse pesado de língua era que ele era gago. Então ele dá desculpa para Deus de que ele não conseguia falar, que ele falava fanho, que ele não conseguia ser eloquente, ser bem ouvido. Ele começa a dar essas desculpas para Deus. Mas o Senhor responde de uma maneira surpreendentemente sábia, dura, mas com amor. No verso 11, o Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então aqui o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, fui eu que fiz sua boca. Fui eu que fiz o mudo, o surdo. Fui eu que permiti tudo. Fui eu que fiz tudo. Eu sou o dono da sua boca. Eu sou o dono de tudo. Então isso não é um problema. Não é um problema, porque eu sou Deus. O Senhor fala para Moisés. Só que aí, Moisés, não satisfeito, ele nos ensina a receita para irar a Deus. Você quer deixar Deus irado, é fazer o que Moisés fez. Ele duvida daquilo que Deus fala. Em Êxodo 4:13, Moisés responde a Deus assim: Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Moisés, ele dá uma desculpa, o Senhor mostra que estava com ele, aí ele vem com outra desculpa que ele não conseguiria falar, que ele não era eloquente, pesado de língua. O Senhor garante que é o Senhor que cuida de tudo, que é ele que fez a boca, então ele pode muito bem destravar aquilo. Mas aí Moisés sempre fala, não, tá bom, envia outro, mas não envia eu não. Ou seja, Moisés ele tenta fugir do propósito de Deus, mesmo Deus garantindo que ele estava com ele. Então a ira de Deus se acende contra Moisés. E aí Deus ele pede para que Moisés chame seu irmão Arão, que era eloquente, né? Arão ele era considerado um arauto, né? O que era o arauto? Era aquela pessoa que na época não existia microfone, né? Então eram aquelas pessoas que falavam muito lúcidas, né? Era bem compreensível e tinham que falar para multidões. Então eram pessoas que tinham uma boa dicção, uma boa altura de voz, né?
E aí Deus fala para Moisés chamar Arão para ir com ele, mas o plano inicial era Moisés. Deus iria fazer através da vida de Moisés. Mas Deus, sendo misericordioso do jeito que foi, paciente, porque imagina, o próprio Deus chega e fala: Não, eu tenho um plano para a sua vida, eu quero te usar e eu tô com você. E aí você fala: Não, mas eu não consigo. Mas peraí. Então quer dizer que o que você acha de si mesmo tem mais valor do que Deus acha de você? Quem que é maior? Você ou Deus? Então, isso me ensina que não importa o que eu pense de mim mesmo, o que as pessoas pensam de mim, importa o que o Senhor pensa e falou acerca de mim. Porque é Ele quem faz, é Ele quem capacita, é Ele que é o dono da boca, é Ele que é o dono do corpo, é Ele que é dono de tudo. Então, ainda que o meu medo, a minha insegurança, né, o meu complexo de inferioridade, de eu achar que eu não vou conseguir porque o outro é melhor, ou eu achar que eu não sou capaz, isso cai por terra quando a gente vê que não importa o que eu pense, no final o que importa é o que Deus falou sobre mim. E a, e a reflexão que fica é que, mesmo que nós falemos mal de nós mesmos ou que nós pensemos que nós não somos capazes, nós temos um Deus que tem todos os dias da nossa vida escrito antes mesmo da gente nascer. Então, é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos guiar, e ainda que nós não acreditemos em nós mesmos, temos um Deus que zela por nós, que quer nos usar e quer o nosso bem. Só que nós não podemos dar desculpas. Deus te abençoe.